Bom, eu vou apresentar aqui um novo recurso do Lumina, que são as Smart Sheets, ou seja, umas planilhas que conectam e trazem dados do banco de dados. Isso é uma demanda recorrente há muito tempo já, que empresas querem explorar os dados do banco de dados, mas não existe exatamente uma maneira simples de fazer isso. Simples até tem, mas não existe uma maneira simples onde eu consiga manter a segurança do acesso do banco de dados sem que seja o acesso diretamente ao banco de dados. Algumas empresas optam por APIs, mas outras empresas têm aí dentro de casa uma equipe de TI. E para esse cenário que a gente montou essa solução. É uma solução que é muito simples e que vai transportar as informações ali diretamente do banco de dados para dentro do Lumina com a possibilidade de você fazer consultas e usar o SQL da forma que você precisar. Então estou aqui no SQL. Tá? O que a gente definiu aqui? A gente definiu que a melhor maneira da gente acessar os dados vai ser através de procedures. Tá? Porque procedure eu posso programar, eu posso criar cursor, eu posso criar tabela temporária, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro. Né? Então a minha flexibilidade é bem maior. Então eu vou pegar aqui, ó, o Lumina já tem uma série de procedures aqui, na verdade ele tem muitas procedures. Né? Eu vou pegar aqui uma procedure, vou criar uma procedure. Então o que a gente fez para separar o que é procedure do Lumina para o que é procedure dessas customizadas, dessas que você vai poder fazer. Então eu vou ter que criar uma procedure que o nome comece com ZPC. Dali para frente é livre, mas o prefixo tem que ser ZPC. Então eu vou criar uma procedure nova aqui, ó. Vamos criar aqui create procedure ZPC. Vamos colocar aqui uma procedure bem simples. Vamos pegar aqui e listar os pedidos. Purchase order list. Só que eu vou criar um ZPC diferente. Eu vou criar os pedidos que tem pedidos. Vamos supor aqui. Não, pode ser pedidos mesmo. Vamos fazer uma coisa simples aqui. Então, vou vir aqui. Eu costumo fazer as procedures da forma mais fácil. Então vou vir aqui, ó, New View, para aproveitar o que o Lumina já tem. Ao invés de eu conectar todas as tabelas novamente, eu vou pegar justamente a VW do pedido. Ela já está conectada, já está toda relacionada, ela já está, como se fala, ela já tem todos os campos que eu preciso, ela já tem no lock em todas as tabelas, ela já está pronta praticamente. Então vou pegar aqui, ó, o coletor de custo, que é uma chave importante, vou pegar o tipo do pedido, vou pegar aqui o número do pedido, a revisão do pedido, e vou pegar, vamos pegar aqui a data de emissão, e vamos pegar aqui, que mais? O fornecedor, nome e fantasia do fornecedor. Eu não vou pegar muita informação porque eu só quero fazer um exemplo, tá? E aqui acho que tá bom. Só que aqui, ó, como era de se esperar, eu não tenho o valor do pedido aqui, porque o valor do pedido não vem do pedido. O valor do pedido vem do cálculo que eu pego lá dos itens do pedido, da alocação, né, onde tem a quantidade, o item tem o preço unitário, a alocação tem as quantidades, então o preço do pedido, o valor do pedido vem de lá. Então se eu pegar só a view vai ser muito útil aqui para mim, porque eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu já tenho aqui o tipo, eu já posso pegar o próprio tipo aqui, ó, eu coloquei o ID, mas eu tenho o tipo aqui também. Eu peguei, poderia ter pego o status, poderia ter colocado o status aqui. Vamos colocar uma que também a gente sempre usa,
que não adianta nada a gente pegar dessa forma aqui, que é o coletor de custo. Eu quero o código do coletor, o código do coletor e o coletor. Tá? Então aqui eu teria uma view bem simples, só que aqui essa view tem dois problemas. Primeiro, ela está considerando todas as revisões de todos os pedidos e não tem valor. Né? Então eu vou pegar aqui, ó, na view, eu já tenho aqui algumas views que falam de pedido aqui. Vamos colocar Purchaser Order, que já está até filtrado. Eu tenho aqui, ó, o saldo do pedido. Eu tenho aqui, vamos ver aqui, eu tenho uma view aqui que vai ser, vamos ver aqui se tem algum valor aqui. Purchaser Order Item. Eu quero a última revisão só. E eu quero, deve ter um valor aqui em algum lugar, blá blá blá, aqui, o valor. Então, eu já tenho outras views que fazem isso aqui. Tá? Então, por que eu vou criar de novo uma view? Eu vou vir aqui, ligando com essa tabela, eu garanto que eu estou pegando só as últimas revisões. Ligando aqui, eu vou pegar o saldo. Ligando aqui, eu vou pegar o valor. Então, para ficar um negócio mais bonitinho, vamos dar um alias aqui para A, para B, para C e para D. Tá? Eu vou querer aqui, essa daqui eu só vou usar como filtro mesmo, porque eu já tenho lá a última revisão. Né? Eu já estou pegando a revisão daqui. Agora daqui eu preciso pegar o valor e o saldo. Se eu listar aqui, ele trouxe, a minha base é uma base de testes, 658 pedidos. Ele vai trazer bem rápido. Tá? Mesmo que a base for grande, vai trazer bem rápido. Então eu tenho aqui a minha view. Tá? Vamos pegar aqui, a gente pegou. Tá, vamos pegar uma coisa importante aqui que eu quero mostrar. Eu vou trazer mais esse campo aqui, ó, o Supplier ID. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui. Eu prefiro escrever a view assim, né? E vou colocar ali esse cara aqui. Tá? Vamos deixar ele bonitinho aqui, porque a gente ainda vai mexer em algumas coisas. Então aqui eu tenho aqui os campos. Tem um esquema mais bonitinho para fazer isso aqui, que é ele divide tudo de uma vez. Na próxima view a gente faz assim. Essa daqui passou. Então aqui ficou bonitinho. Aí eu tenho as minhas views aqui. E beleza. Agora é o seguinte, isso aqui está sem filtro nenhum. Então, o que a gente preparou de filtro para esse tipo de coisa? A gente preparou um filtro que a gente chama de @cost collector IDs, que é um varchar max igual a null. Depois a gente preparou um outro que é o supplier IDs, que também é um varchar max igual a null. E a gente preparou um que é o start date, @start date, que vai ser um date. Igual a null. Um end date. E a gente está passando mais um parâmetro sempre, que é o @user id int igual a null. Por que o user id? Às vezes a gente preparou o programa lá do outro lado para ele sempre passar. Pode ser que eu não use o user id. Pode ser que eu use. Por exemplo, eu quero listar só os pedidos onde o cara tem a permissão daquele coletor de custos. Então, eu vou relacionar isso aqui com as tabelas de permissão e tal, e depois eu filtro essa query aqui pelos coletores de custos que ele tem permissão. Então, aqui você vai poder programar, de fato, acessando qualquer tabela. Né? Então, eu não preciso passar tantos filtros assim, porque você pode usar o próprio TSQL para fazer
esses filtros. Então, vamos salvar ela aqui. Vamos dar um Alter aqui, só para a gente começar a mexer um pouco mais com ela. Bom, se eu executar ela aqui, ela vai funcionar como ela funcionou antes. Então, agora eu vou colocar o meu where. Então, meu where, a gente sempre vai colocar assim, ó. Where então, como a gente está passando um campo que é texto, né? Então, vou pegar esse cara aqui, ó, e vou falar o seguinte: se eu passar esse cara aqui, né? Se ele for nulo, não faço nada. Se não, eu vou pegar esse cara aqui e vou filtrar pelos coletores de custos que eu passei. Então, se a variável é nula, beleza. Se não, eu vou vir aqui e vou colocar aqui o coletor de custos da tabela A. Tem que estar... Isso aqui é uma função que pega aqueles IDs. Os IDs estão sempre concatenados por esses escopos aqui. Tá? Isso você não precisa saber porque o programa já vai trazer concatenado. Tá? Mas a string aqui para filtrar é essa. Mesma coisa para o supplier ID, que a gente está trazendo vários deles. Né? Vamos colocar um end aqui. Então, @supplier IDs. Cadê o supplier ID? Aqui é supplier IDs. Supplier IDs. O outro é o seguinte. End. Se eu passar a data, esse cara aqui, is null, or, só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou abrir um parênteses e vou colocar, poderia colocar um between, mas eu vou colocar esse cara aqui, cadê? Emission date. Esse cara aqui maior que esse cara aqui. End. Esse cara aqui menor. Porque eu não preciso testar os dois parâmetros, porque o controle lá do front-end já vai passar os dois. Menor igual esse cara aqui. Vamos colocar maior igual. Então, se eu passar um período, ele vai filtrar por período. Se eu passar por... se eu passar os fornecedores, vai filtrar os fornecedores. Se eu passar os coletores de custos, vai filtrar o coletor de custos. Vamos passar dois coletores de custos aqui só para a gente ver. Vou pegar esses dois aqui, ó. Vamos salvar a procedure. Vou executar ela. 658. Se eu mandar executar exec desse jeito aqui, ó. Então tenho um coletor de custo, o outro coletor de custo, o outro coletor de custo, e vou passar esse cara aqui. Então, vamos alterar aqui para guardar como exemplo. Se eu executar ela agora, 56 linhas, porque ele está filtrando por aquele coletor de custos. Então, aqui eu tenho uma procedure, tá? Esta vai ser uma maneira da gente conectar aqui. Eu fiz uma procedure do zero, ok? Beleza. Então, primeiro passo, preparar a procedure. Agora vamos ver o que vai acontecer dentro do Lumina. Bom, voltando para o Lumina agora. Eu criei aqui, ó, a gente criou um menuzinho chamado BI. E dentro desse BI, ele vai ter uma função chamada Smart Sheet. Quando eu entrar nesse menu, ele vai basicamente abrir uma planilha em branco. E ela vai ter algumas funções a mais aqui. Eu vou pular aqui, ó, esse menu inicial, arquivo. Aqui já tem algumas coisas aqui, mas eu vou direto para cá. Então, Smart Sheet é onde eu vou conectar a minha planilha com aquelas procedures que a gente criou. Tá? Então,
eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma nova Smart Sheet. Tá? Então aqui, ó, eu tenho algumas Smart Sheets que eu já criei. Eu já fiz alguns exemplos aqui, mas vamos começar do começo aqui. Então eu vou criar uma aqui. Eu vou chamar aqui, ó, de pedidos com valor e saldo. Tá? Essa aqui vai ser o nome. A tabela que eu quero que ele crie, ele vai criar uma tabela dentro do Excel. Uma região de dados, ele vai dar o nome de uma tabela. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, como Purchase Order. Esse nome pode ser qualquer um, mas como a gente está usando o nome da tabela, eu prefiro usar o nome da tabela. Aqui, ó, em Procedure, você vai ter que colocar o nome da Procedure que você criou. Tá? Então vou vir aqui, Procedure. Aí você vai falar qual filtros você quer passar para essa Procedure. Nesse caso aqui, a gente preparou a Procedure para os 3. Certo? E aí eu tenho uma observação. Esta Procedure retorna a lista de pedidos na sua última revisão, incluindo o valor do pedido e o seu respectivo saldo. Salvei aqui meu Smart Sheet, tá? Ele está falando aqui que tem esses 3 filtros e beleza. Como esse nome aqui é igual àquele nome lá da Procedure, né? Ele vai achar. Então beleza. Criei aqui. Vai ter uma permissão para a pessoa criar, apagar e alterar esses Smart Sheets, mas para o usuário normal, ele vai ter acesso a esses 2 botões. Então vamos vir aqui, ó, nesse primeiro botão. Eu vou vir aqui e vou usar aquela nossa Procedure, pedidos com valor e saldo. Então venho aqui, seleciono a Procedure, e aí ele vai abrir, ó, a telinha de filtro. Como eu marquei os 3 filtros para essa Procedure, aqui eu vou colocar os 3 filtros que eu quero. Então, ó, coletor de custos. Eu vou filtrar 2 coletores de custo aqui. Eu vou filtrar 2 coletores que eu uso aqui como exemplo, que são esse Demo 10 e esse Demo Fluxo. Quero filtrar algum fornecedor? Eu preparei a Procedure para aceitar o filtro, mas eu posso não passar. Quero filtrar algum período? Também. Vou deixar sem nenhum. Vou dar um OK. Então, o que ele fez nesse momento? Ele foi lá e pegou os dados da Procedure, veio para essa planilha, criou uma aba aqui, ó, uma planilha, uma pasta chamada Xdata Purchase Order. Purchase Order era o nome da tabela que a gente colocou lá. Isso é importante. Tá? Então, não adianta pôr um nome que não aceita aqui. Tem que ser um nome que aceite. Tá? Ele trouxe para cá, ó, o nome da Procedure, o nome da consulta, o nome da Procedure, aquela observação falando do que é do que se trata essa Procedure, e os filtros. A gente só usou 2 aqui. Tá? Aqui nessa primeira célula aqui, ó, que está em preto, se você clicar, ó, vai ter um monte de coisa aqui, que é o que? Essa consulta criptografada. Porque eu posso vir aqui agora, ó, update. Mesmo que eu fechar a planilha e abrir a planilha depois, ele já sabe que ela está filtrada em 2 coletores aqui. Eu poderia vir aqui e alterar. Ah, eu quero esses 2 mais 2. Então eu vou vir aqui, quero esse aqui, quero, sei lá, Demo Shopping. Demo Workshop. Então ele vai vir aqui e filtrar por 3 agora. Filtrou, já atualizou. Tá? Então é importante, obviamente, não apagar isso aqui, porque senão você vai perder essa funcionalidade, mas não existe nenhuma razão para apagar, e ele vai trazer essas informações. Essa planilha, ela já pode ser a fonte de dados para o cara consultar, fazer alguma coisa, mas a ideia não é essa. Essa planilha é basicamente a fonte de dados. Tá? Essa planilha aqui, ela não vai ser o produto final da nossa consulta aqui.
Ela vai ser o produto intermediário. Uma coisa super importante que ele fez aqui, ó, conforme ele criou essa tabela, ele criou uma região de dados automaticamente com aquele nome que a gente criou lá, ó, para todos os dados aqui. Então, mesmo eu mudando o filtro, essa tabela vai aumentar ou vai diminuir, só que ele vai recriar esse intervalo. Isso é extremamente importante, porque é esse intervalo que a gente vai usar para dar vida para essa planilha. Por enquanto, a gente só fez a conexão com os dados. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que agora eu aprimore essa planilha. Tá? Eu posso aprimorar ela aqui no Lumina, porque aqui eu tenho vários recursos aqui, ó, de fórmula, de dados, de não sei o que, tem muitas coisas aqui. Só que assim, aqui ele é uma versão simplificada do Excel. O Excel, para valer, tem muito mais recurso do que esse Excel dentro do Lumina. Então, a coisa mais fácil aqui é a gente vir aqui, salvar essa planilha e continuar nosso trabalho em algum outro lugar aqui. Vamos pegar aqui, ó, e vamos criar uma pastinha aqui chamada Smart Sheet, tá? E vamos pegar essa pastinha aqui e vamos criar nosso template. Colocar aqui Purchase Order Template 001. Certo? Salvei aqui, posso até fechar o Lumina aqui e agora vamos deixar aquela planilha um pouquinho mais sofisticada, tá? E aí a gente volta para cá e faz as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo, tanto a planilha quanto o Smart Sheet. E aí sim que vem o poder dessa solução. Bom, então vamos voltar aqui e vamos abrir a nossa planilha lá que a gente fez a conexão. Então vou vir aqui, vou abrir, onde que ela está, procurar, está aqui, Smart Sheet. Então está aqui a nossa planilha conectada e aí eu tenho aqui, ó, aquele intervalo. Importante que eu poderia ter conectado mais de uma fonte de dados aqui. Poderia ter conectado pedido, poderia ter conectado fatura, poderia ter conectado, sei lá, cotações, requisições, poderia ter várias pastas conectadas. A gente está fazendo exemplo com uma só. E por isso, talvez seja importante a gente trazer essas chaves, porque com o PROC-V eu consigo fazer a ligação de uma com a outra. Mas eu não vou nem entrar nesse aspecto aqui, porque isso aí é coisa do cara que vai mexer no Excel. Eu não quero entrar ali, quero parar por aqui. Mas aqui eu ainda quero mostrar uma coisa interessante. Então vamos vir aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Tô dentro do meu recurso aqui, ó, da minha tabela. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou criar uma tabela dinâmica, tá? Às vezes ele recomenda alguma coisa interessante. Ó, aqui ele está fazendo o resumo de, sei lá o que é isso aqui. Eu vou começar uma do zero mesmo. Então eu vou inserir uma tabela dinâmica. Qual que é o dado? Tá vendo que ele traz o dado? Isso é importante. Tá vendo que ele traz o dado aqui da planilha inteira, mas eu não quero. O meu dado aqui, ó, é TB Purchase Order só. Por quê? Quando eu reconectar essa tabela e eu refrescar os dados vão estar dentro dessa tabela aqui. Então, ele vai sempre pegar as tabelas, a tabela inteira. Tá? Eu sempre faço isso aqui. Eu deixo as pivot tables para o fim. Pivot table. Tá? Então, tenho aqui a minha conexão aqui com uma tabela dinâmica, minha planilha. Então, o que eu vou querer aqui? Vamos criar umas 3 ou 4 planilhas aqui, tá? Tabelas dinâmicas, só para a gente fazer umas simulações. Então, vou vir aqui, ó, a primeira aqui que eu vou querer aqui o coletor de custo. Aqui a gente fez um erro que vai ser legal para a gente ver. Eu vou querer
eu tenho dois campos separados aqui. Eu tenho o código e o coletor de custos, né? Eu poderia querer aqui o valor e o saldo. Ficaria bem legal. Mas só que tá vendo que aqui eu tenho o código aqui em cima, o valor embaixo. Ele criou tipo uma hierarquia aqui, né? E isso não ficou bom. Não ficou nem um pouco bom, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, ó. Não é isso que eu quero. Por quê? Não é isso que eu quero no nome, separado em dois campos. E também eu não quero, por exemplo, se eu for fazer uma outra... Vou copiar essa tabela dinâmica e vou colocar ela aqui. Ó. Se eu quisesse trazer uma tabela dinâmica aqui, ao invés de coletor de custo, eu trouxesse o fornecedor. Se eu trouxer o CNPJ, eu não entendo muito bem quem que é. Se eu trouxer o nome fantasia, talvez eu queira o CNPJ junto. Se eu trouxer o CNPJ assim, sem máscara, também não é legal. Então, essa planilha está faltando alguns arremates lá, porque o dado veio muito bruto aqui. Né? Então vamos fechar ela aqui, eu salvei ela aqui, vamos fechar, vamos voltar para a nossa ZPC aqui. Então aqui, ó, o que eu gostaria de ter? Eu gostaria de ter o CNPJ com máscara. Então aqui no Lumina já tem umas funções aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, CNPJ Masked. Então eu vou querer esse cara aqui. O que essa função ela precisa? Ela precisa do entity. Precisa desses dois campos aqui, entity e CNPJ. Como eu vou chamar esse cara? Eu chamo de sup CNPJ masked. Pode chamar o que você quiser. Vamos salvar, vamos ver se funcionou. Tem aqui, olha, tudo bonitinho já. O coletor de custos, pode ser que eu queira também esse cara aqui, ó, junto, né? Poderia querer um campo que fosse tudo isso daqui, mais isso daqui. Então, mais um espaço, mais isso daqui. Sup CNPJ trade name, pode ser assim, ó, fica bonitinho. Então vamos ver se funciona. Então eu tenho aqui, ó, cadê os dois campos concatenados? Um outro campo que não está legal separado é o coletor de custos. Então eu vou querer um campo aqui que eu vou chamar de este mais este. Vou pôr um tracinho aqui. Cost collector formatted. Certo? Beleza. Então eu tenho aqui. E aí um outro campo que não fica legal do jeito que está é o pedido. O pedido fica melhor se a gente formatar ele, né? Então vamos pegar aqui. Também tem uma função para isso. Deixa eu só achar ela aqui. Aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui. E eu vou trazer esses dois campos. E vou chamar de Purchaser Order Name Formatted. Certo? Então vamos ver aqui. Eu acho que é isso. Vamos ver. Olha, já está bonitinho aqui. Já está bonitinho aqui. E o coletor de custos também já está bonitinho aqui. Beleza, eu alterei a minha procedure, certo? Só que a minha base de dados não está alterada, né? A minha planilha não está alterada. Então vou voltar aqui, ó, Smart Sheet. Só que agora eu já tenho minha planilha que eu já fiz lá.
eu vou vir aqui, ó, abrir aquele template 001, certo? Tá aqui onde eu parei lá, que era a minha pivot table e tal. Eu vou vir aqui, ó, e vou vir fazer o seguinte, ó. Eu vou vir simplesmente fazer o update aqui, ó. Tá vendo que ele já trouxe o campo formatado aqui? Deve ter trazido o CNPJ formatado, o fornecedor com CNPJ, a coisa formatada aqui, trouxe tudo bonitinho. E aí eu vou simplesmente salvar, porque eu vou continuar o trabalho lá no Excel. Então vai ter que ter uma interação entre o usuário final que vai fazer a planilha e o cara do SQL, porque vai ser difícil na primeira, putz, eu esqueci de passar esse campo formatado, ou falta esse campo. Normal, aconteceu aqui comigo, vai acontecer com você aí também. Então vamos voltar lá para o Excel e vamos continuar aquela planilha lá. Deixa eu pegar ela aqui, ela está no meu outro monitor, mas ela está aqui. Então vamos abrir ela aqui. Beleza, a planilha já está com os campos novos aqui, ó, formatado, tal, não sei o que. Só que aqui, ó, não tá. Se eu vier aqui, não tá. Por quê? Porque isso aqui ele leu essa planilha e guardou. Mas se eu vier aqui, ó, parei em qualquer tabela dinâmica aqui. Se eu vier em análise de tabela dinâmica, eu tenho como atualizar, vou atualizar tudo, todas as tabelas. Beleza, ele atualizou, aqui ele não mudou nada, porque esses campos que estavam aí já existiam, mas agora eu tenho, ó, o pedido formatado, eu tenho o CNPJ com máscara, eu tenho as coisas aqui para poder alterar essas tabelas. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou só tirar esses totais da tabela aqui e vou pedir para parar de ficar aumentando, alargando, diminuindo aqui, porque isso aqui é chato na tabela dinâmica. Mesmo para quando a gente não vai usar ela na coisa final, é meio chatinho isso. Então, beleza. Tenho aqui duas tabelas dinâmicas. Essa primeira aqui, em vez de ter dois campos agora, eu vou jogar esse campo aqui. E vou arrancar esses dois. Agora ficou melhor. Certo? Essa daqui, ao invés de pegar o fornecedor desse jeito, eu vou jogar esse cara aqui. E aí eu vou ter uma informação também mais interessante. Aqui eu estou por fornecedor, né? E aqui eu posso criar mais uma. Vamos copiar essa daqui. Eu sempre copio aqui e sempre coloco do lado. Tá? Porque se eu colocar aqui embaixo, eu não sei se pode dar problema, porque uma pode invadir o espaço da outra aí, é meio ruim. E aqui eu vou colocar, ao invés disso daqui, eu vou colocar por pedido. Tá? Quero a mesma informação por pedido e por pedido eu vou colocar esse campo... esse campo, tá bom assim. Bom, aqui depois o que eu quero mostrar não é nem isso. Isso aqui eu quero mostrar como fazer uma estrutura aqui. Depois quem vai trabalhar com essas informações aí que se vire, porque certamente vai ter muito mais criatividade e tempo do que eu. Então parei aqui e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar para cada cara desse, para cada tabela dessa daqui, só para a gente fazer uma simulação mais interessante, eu vou inserir um gráfico. Então, gráfico recomendado desse aqui, eu vou colocar um gráfico de coluna mesmo. Isso aqui está ótimo. Eu vou pegar um para esse aqui, inserir gráfico, cadê? Inserir gráfico, recomendado, vai essa daqui, também está ótimo esse aqui, poderia ser bem melhor, mas por falta de criatividade vai esse. E esse aqui também vou recomendar um gráfico aqui, que é esse aqui. Esses gráficos aqui que eu estou fazendo agora, a tendência é eles ficarem muito cheios de linhas, né? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, filtro de valores, eu quero aqui os 10 primeiros por soma de valor. Eu quero eu quero saber os 10 primeiros que tem mais saldo. Quero aqui,
quero aqui também. Senão vai ficar um negócio muito grande. Tá? Aqui está por obra. E vamos fazer mais um pequenininho aqui, só para ficar mais bonitinho lá e fingir que a gente está criando um dashboard. Então vamos criar um gráfico de pizza. Esse aqui está ótimo. Tá. Beleza. Então eu tenho 3 gráficos aqui, ó, bonitinhos. Aí eu vou vir aqui, vou chamar essa planilha aqui de dashboard. Certo? A minha planilha, vamos supor que eu esteja fazendo para a Lumina. Então, para a Lumina, eu vou querer que ela seja bem preto aqui o negócio. Eu vou querer aqui inserir um logo. Vou pegar aqui, eu tenho um logozinho aqui da Lumina. Cadê? Pode ser esse aqui. Ou pode ser esse aqui. Acho que esse aqui fica mais legal. Vou colocar ele aqui. Tá mais ou menos. E aí eu vou vir aqui e vou copiar esses caras aqui. Dar um Ctrl X aqui. Vou colar eles aqui. Então, para ficar mais bonitinho, eu vou vir aqui. Vou colocar mais ou menos em ordem aqui, ó. Tá. Para todos eles, eu vou colocar aqui, ó, formatar todos eles aqui. Quero que... não consigo fazer isso tudo de uma vez. Quero tirar esse negócio aqui, esse fundo. Quero tirar aqui, ó, quando eu clico nele aqui, se eu vier em análise de gráfico, quero tirar os botões. A gente pode passar um dia aqui formatando esses gráficos, mas não é o que a gente vai fazer. Tá? Posso pôr um nome aqui qualquer para eles. Então aqui é distribuição por obra, sei lá o que. E assim por diante. Não é isso que eu vou perder meu tempo agora. Tem mais uma coisa importante que eu quero mostrar aqui, que é o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, e eu posso vir dentro de... Ou eu posso pegar aqui, ou eu posso pegar dentro da tabela, tanto faz, eu posso vir aqui, ó, e inserir uma segmentação de dados. Isso é legal. O que é isso aqui? Vamos pegar o Cost Collector Formatted. Tá vendo que ele criou um filtro aqui, ó? E esse filtro, ele está conectado aqui. Então, esse filtro aqui vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar o filtro. Voltou para todo mundo. Ou vou filtrar aqui por uma obra ou por outra. Tem uma coisa importante que é o seguinte, esses aqui não estão filtrando, tá vendo? Esses dois eu fiz a partir da primeira tabela dinâmica. Esses dois eu fiz a partir das outras duas. Né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó, botão da direita, conexões do relatório. Eu quero que esse filtro ele esteja conectado em quê? Em todas as tabelas dinâmicas que eu tenho lá. Eu tenho 3. Né? Então a partir de agora, se eu clicar aqui, ó, todo mundo vai mudar. Esses gráficos aqui não estão muito legais porque eles estão... Não escolhi um gráfico muito bom. Acho que talvez se eu escolhesse esse aqui, ó, alterar tipo de gráfico, se eu escolhesse esse aqui, ó, talvez ficasse melhor, vamos ver. Esse aqui fica um pouco melhor, eu acho. Esse aqui também pode ser desse jeito aí. Esse aqui não tem nada a ver, esse gráfico aqui que eu fiz, mas só para ver que ele está um pouco melhor. A gente pode aumentar eles para cá. E pode colocar, ó, formatar gráfico aqui, ó, formatar área do gráfico. Legenda, a gente pode pôr, a legenda a gente pode pôr aqui, ó, inferior. Essa aqui também inferior. Tá? E aqui tá bom. Bom, então aqui eu tenho o meu gráfico. Eu posso filtrar por isso daqui. Poderia filtrar, por exemplo, poderia criar um outro tipo de filtro aqui.
poderia vir aqui, ó, segmentação de dados. Eu quero pelo... Eu tenho o tipo do pedido aqui, ó. Então, quero pelo tipo de pedido também. Então, vamos trazer ele para cá. Opa. E esse cara aqui, opa. Esse cara aqui é o mesmo problema lá que ele tem. Eu tenho que conectar todo mundo lá para ele poder funcionar. Então, se eu tirar o filtro daqui, mas eu quero só pedido de cotação agora. Cotação e regularização. Reembolso. Consumo. Bom, já deu para entender como a banda toca aqui. Um outro negócio interessante isso aqui ficou horrível, né? Porque tá tudo preto aqui, tá tudo, e aqui tá branco. Eu posso vir aqui, ó, quando eu clico nele aqui, ó, segmentação, eu consigo escolher um outro estilo. Mas aqui não tem um estilo escuro. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar o meu aqui. Eu quero que ele seja isso aqui, esse azul aqui. Aí eu quero que o cabeçalho seja, sei lá, um azul um pouquinho mais claro. Eu quero que o item selecionado seja um azul bem fraquinho. E eu quero o item sem dado selecionado seja um, sei lá, meio cinza aqui. E esse outro também. Isso aqui também dá para gastar umas boas horas aí tentando formatar ele. Ele não pegou a formatação, eu não sei porque que o Excel faz isso, mas está vendo que a minha formatação veio aqui para cima? Aí eu posso vir aqui, ó, e aplicar para esses dois caras aqui, que já ficou melhor, poderia ter ficado melhor ainda se eu tivesse um pouco mais de bom gosto, mas como eu não tenho, ficou assim mesmo. Bom, tem um outro detalhe aqui, ó, eu posso vir aqui e dar um nome para ele bonitinho, coletor de custo. E tem uma coisa importante que eu não vou conseguir mostrar aqui, que é o seguinte, às vezes essa lista pode ter, sei lá, uma centena de itens. A minha versão do Excel aqui não permite, mas as versões mais profissionais, ela abre um filtrozinho aqui, ó, para você digitar, ele filtrar essa lista e aí depois você selecionar os filtros. Tá? Então isso daqui deu para ver que o limite aqui é a criatividade do usuário final. Isso aqui é o final da coisa, mas eu poderia ter usado essa planilha só para fazer uma consulta simples, ou só simplesmente parar na tabela dinâmica, ou um PROC-V, ou sei lá o que. É que a gente pode evoluir até um dashboard, e esse dashboard que eu fiz aqui é um dashboard super rudimentar. Dá para fazer uma coisa muito mais bonita e muito mais informativa aqui. Então eu vou salvar esse cara aqui. Por quê? Quando eu salvo esse cara aqui, né, eu posso vir depois e salvei hoje, mas eu vou precisar desse cara aqui todo mês. Então eu posso vir aqui no mês que vem e vir aqui, ó, abrir aquele cara. Aquele cara só tinha 2 coletores de custos, né? Aqui dentro do Excel do Lumina, alguns recursos ele fica meio, ele não consegue interpretar. Mas não é que ele parou de funcionar, ele não funciona aqui. E ele também não está retirando esse recurso do Excel. Ele só não está funcionando nessa tela. Mas eu posso vir aqui, ó, e fazer o update. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar agora todos os coletores de custos. Vou dar um OK. Ele atualizou aqui. E simplesmente eu vou salvar minha planilha. Tá? Quando eu abrir minha planilha de novo lá pelo Excel, vamos abrir ela aqui. Tá aqui. Agora, você vai ver que o filtro lá, ele atualizou, tá bem diferente. A Pivot Table ainda está com aqueles caras lá, porque ela leu aquelas informações, ela guarda. A Pivot Table ela não fica toda hora carregando. Mas como ele refaz automaticamente os intervalos de dados, se eu vier aqui, ó, e atualizar tudo, atualizou todas as Pivot Tables e atualizou o meu dashboard também. Ou seja, a planilha ela começou a fazer jus ao nome dela, Smart Sheet. Eu vou lá e faço uma vez e sempre conecto. Mas tem um recurso mais legal ainda, que é o seguinte,
Imagina que eu tenho essa planilha, o meu vizinho tem o outro, o cara da frente tem uma outra. Eu não quero, eu quero criar uma planilha para todo mundo poder usar, né? Então eu vou salvar esse cara aqui. Eu posso vir aqui, ó. Posso vir aqui. Deixa eu cancelar. Eu posso vir aqui no próprio Lumina, né? Vou entrar aqui no BI e vou vir aqui e vou abrir a planilha. Meu template. Abriu aqui e tal. Só que eu posso vir aqui, ó, e salvar no Lumina. Então vou salvar ele aqui como Purchase Order Template 001. Vou salvar. Salvou. Por quê? Vou sair da tela aqui, não preciso mexer nada. Quando alguém vier e entrar nessa tela, ele pode vir aqui, ó, e abrir do Lumina. Então, ó, esses que tem o íconezinho da Lumina, fomos nós que fizemos e não vai ter como apagar. Mas você pode abrir como modelo e usar para qualquer coisa. Muda, põe outro gráfico, é só modelo. Mas esse aqui é o que a gente fez agora. Então, eu posso vir aqui e simplesmente recarregar novamente. Ah, eu só quero agora, sei lá, todos os coletores de custos que começam com demo. Quais são eles? Esses daqui. Beleza. Recarreguei. Posso até... recarreguei. Abro lá. Você vai ver que agora tem. Então, vou vir aqui. Vou atualizar todas as tabelas. E aí, beleza. Temos de novo aqui o nosso fluxo de caixa agora com as informações corretas, né? Tem uma coisa aqui que a gente precisa acertar configurar nesses segmentadores aqui, que é o seguinte, tá vendo que eu tenho esses caras cinzas aqui? Tá tudo sem filtro, né? Mas tem cara cinza aqui. Por que isso? Porque são informações que tinham na tabela, mas agora não tem mais. Então, isso é muito fácil de resolver. A gente tira aqui, ó, ocultar itens sem dados. Tá? Agora sim. Agora eu tenho minhas caixinhas aqui, ó. O que atualizou lá na tabela dinâmica é o que vai aparecer aqui. Tá? Então, se eu filtrar aqui, ele vai realmente começar a funcionar como um dashboard. Então, esse aqui é o resultado final que a Smartsheet vai ter. Agora tem mais um detalhe aqui importante, mais técnico ainda, que é para reaproveitar as planilhas, as procedures que o Lumina já tem. Essa procedure que a gente fez é uma procedure muito simples, né? Pegamos lá a tabelinha de pedido, valor e saldo e tal e fizemos. Mas tem retenção, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. E muitas procedures do Lumina fazem esse cálculo já automaticamente. E a ideia é que a gente possa disponibilizar o acesso a essas procedures aqui também, as procedures originais. Tá? Então, vamos fazer isso agora. Bom, voltando aqui na consulta, vamos voltar aqui para o nosso SQL. Então, a gente fez aqui a consulta na tabela de pedido, na view de pedido, né? Eu recomendo sempre usar as views, né? Fiz na view de pedido, na view do saldo e na view do valor do pedido. E pus os filtros aqui. Mas, se eu pegar aqui, ó, e consultar a procedure original aqui do Lumina, que faz o list de pedidos que vai lá para a tela do Lumina, ela é muito, mas muito mais robusta e tem uma série de filtros aqui, ó. Então ela cria aqui muito mais relacionamento, ela cria uma tabela temporária, depois ela faz uma série de filtros, depois ela vai colocando informações, fazendo update, ó, se tem, como fala, contrato
cancelado, se tem aprovação guardando não sei o que, se tem PDF lá histórico, o status, e aí vai. Ela é muito maior. As aprovações, ela vai pegar um monte de coisas aqui, e algumas coisas ela vai pegar se outros parâmetros estão ativados, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, se quer calcular algumas coisas lá para frente, quer ver? Vamos ver aqui, ó, informações de parceiro, e aí vai. Essa procedura é realmente imensa, né? Aqui, ó, ele calcula o valor aqui, depois ele calcula aqui, ó, tem um parâmetro aqui, ó. Se eu colocar na chamada da procedure esse flag calculate balance, ele vai aqui, ó, e ele vai calcular o saldo de adiantamento, de subfornecimento, de retenção contratual, de garantia contratual. Por quê? Esses cálculos aqui, eles demoram para fazer. Então, às vezes eu quero consultar o pedido e não quero nem saber dessa informação. Então, eu chamo essa procedure aqui sem passar esse parâmetro. Então, a procedure ela é bem flexível. E aqui ela já faz os cálculos, né? E às vezes algum cálculo ou outro aqui não é tão trivial assim. Ah, eu esqueci de desconsiderar as notas fiscais estornadas na hora de fazer o cálculo do balanço de não sei o que. Pronto, está errado. Já vai estar errado. Então ele está sempre usando outras views aqui que já estão mais do que testadas lá, já todo mundo usa. Então não tem muito como está errado aqui. Se tiver errado aqui, vai estar errado para todas as, né? Não vai estar. Então, o ideal é usar esse cara aqui. Só que esse cara aqui, ó, ele tem alguns problemas. Vamos pegar aqui, ó, essa consulta aqui que a gente fez agora. Cadê que a gente estava fazendo agora? Era essa, né? Não, não era essa. Cadê? Deixa eu voltar para... Era essa aqui. Então, eu vou pegar a mesma consulta aqui, ó, só que em vez da ZPC, eu vou listar a PC. Olha a diferença que vai ter na saída das informações. Ó, primeiro a ZPC. A ZPC tem exatamente as saídas que a gente colocou ali, né? Simplesinha, sequinha, bonitinha. Agora, olha a PC. Ela é muito maior. Ela tem muito mais campo. Então aqui, ó, vai ter campo aqui que não acaba mais. Alguns deles zerados, porque são campos que eu não passei aquele parâmetro, por exemplo, do saldo lá, do adiantamento, não sei o que, então não vai calcular, vai vir zerado. Mas é essa procedure que o Lumina usa, porque ele carrega lá o objeto e quando veio nulo, grava nulo, não tem problema. Então, não dá para usar essa procedure automaticamente, ela não é adequada. E o programa nem vai chamar essa procedure, porque ele só vai chamar as procedures que começam com ZPC. Então nem adianta chamar APC. Mas a gente vai adaptar essa procedure para que ela possa ser usada dessa maneira. Ela possa ser chamada. Então aqui, ó, eu não vou fazer do zero de novo, mas eu vou mostrar o que vai ser feito. Essa é a procedure original. Todas as procedures do Lumina têm mais ou menos o mesmo estilo aí, elas funcionam assim, fazem lá um monte de interação com tabela temporária, com isso, com cursor, com isso, com aquilo, e depois lá no fim, quando está tudo pronto, o conjunto de dados está pronto, que é mais ou menos aqui, ó, que é mais ou menos, cadê? Que é mais ou menos aqui, né? O que ele faz? Ele vem aqui, ó, e pega as informações. Essa é a tabela temporária que ele está inserindo, fazendo update, usando para o cursor tal. Em condições normais, é isso que ele vai retornar. Todos os campos da tabela, mais esses flags aqui, que era para ver se era para retornar junto desse record set os itens do pedido, os parceiros do pedido, e se é para calcular o saldo. A gente fez uma alteração na procedure e a gente colocou um parâmetro a mais, chamado SQLOut. Esse parâmetro SQLOut, ele é um varchar max, que na maioria das vezes ele vai estar
em branco, em nulo. Então, quando chegar aqui, ó, ele vai vir para cá, vai fazer o processo que ele vinha fazendo tradicionalmente. Agora, se você preencher esse SQLout aqui, ele não vai sair, ele não vai continuar aqui e retornar todos os campos. Ele vai fazer o quê? Ele vai retornar os campos que você quer em cima dessa tabela. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Então, esse cara aqui é o que você vai mexer. Então, relembrando, eu quero usar uma tabela, uma procedure original do Lumina, só que eu não quero que volte aquele monte de campo lá, eu quero que volte só os campos que eu preciso, e eu posso até renomear os campos depois, se for o caso. Tá? Então eu sei que a tabela original é essa, eu sei que ela traz esse monte de campo aqui que a gente acabou de mostrar, vários campos, mas eu quero só alguns. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Existe aqui, ó, uma outra maneira da gente criar a ZPC. Então, essa daqui já está criada, é basicamente igual àquela ZPC que a gente criou, que a gente chamou de list. Tá? Pus os mesmos parâmetros aqui, só que aqui eu fiz o seguinte, ao invés de fazer o select aqui, ó, eu mandei executar a planilha, executar a procedure original, certo? Executa a procedure original, e aí passo os filtros que eu quero, só que no SQLout eu coloco um SQL que ele vai trazer esses campos em cima da tabela temporária original que o Lumina gera. Então aqui, ó, eu posso trazer campos, inclusive com outros nomes, usar funções aqui, porque o Lumina não leva o CNPJ mascarado lá para dentro do front-end. Lá ele tem uma função que ele coloca a máscara. Ele não leva o pedido formatado. Lá eu junto, lá e crio uma propriedade no objeto que tem o pedido formatado, o coletor de custos formatado. Então, tudo isso daqui não tem na tabela. Mas se eu fizer um select em cima da tabela que eu quero retornar, eu consigo retornar essas informações bonitinhas para o Excel. E aí, ó, inclusive campos calculados. O número não tem, ele não tem o saldo do adiantamento, o balanço. Lá ele tem o que concedeu e o que descontou, mas o saldo é um campo calculado. Só que aqui, como eu vou passar isso para o Excel, e eu já quero que o Excel tenha a tabela pronta lá, a tabela dinâmica, eu posso passar dessa forma, né? Então aqui eu crio esse SQLout, e aí, ó, vamos voltar de novo para a nossa procedure que a gente estava usando, que era essa daqui. Qual que era? Essa aqui eu posso apagar. Acho que era essa aqui. Ó, vamos lá. Vamos pegar agora e criar o modelinho dessa aqui. Ó. Ela vai ser um pouco mais demorada, porque ela está entrando na procedure, essa aqui, né? Está entrando na procedure original, fazendo todos aqueles cálculos lá, e vai me trazer só os campos que eu preciso, né? Então vamos ver aqui o que ele vai trazer. Então vamos ver. Vou rodar essa procedure ZPC. Ela demora um pouquinho mais, mas aí, ó, já passou pela procedure original e trouxe aqui, ó, os campos, inclusive os campos que eu formatei ali no meu SQLout. Então, ó, não trouxe aquele retorno totalmente poluído, mas trouxe aqui, ó, os adiantamentos, as retenções, tudo que a gente precisava de uma forma simples, né? E garantindo que o cálculo dessas informações esteja usando o mesmo cálculo que o Lumina usa. Porque naquela outra procedure que a gente fez, a gente não calculou nada, a gente só juntou lá algumas informações, mas aqui não, que ele está calculando. Tá? E aí a história se repete, eu posso criar uma Smart Sheet lá, usando essa procedure, põe lá, eu até já fiz aqui, né, só para mostrar, essa Smart Sheet já está aqui. Ó. Se eu vier aqui, ó, Open Smart Sheet, é essa daqui, ó. ZPC Smart Sheet List 001, que não tem muito segredo. Vai lá
e vai pegar tudo aquilo. Aqui eu mandei rodar a Procedure com todos os dados de todas as obras sem filtro nenhum. Então ele trouxe todos os coletores, mas agora passando pela Procedure original. E aí a história é a mesma. Fazer o dashboard, fazer a tabela dinâmica e assim por diante.